Olá, espero que você esteja muito bem. Você viu que teve um pequeno delay no início aqui, porque quando a gente abre o Zoom, ele já começa a gravar também. Você está recebendo um material adicional, um material complementar. Pode ser que você seja meu aluno ou seja aluno de um outro professor, vou explicar o porquê. Esses materiais eles são compartilhados entre os docentes, cada um de nós tem uma especialidade, tem uma área de conhecimento que nós temos maior domínio, e nós gravamos esses materiais adicionais segundo nossa aderência, tá? Então, provavelmente você tem um professor que é altamente especializado em determinado campo, ou até mesmo este campo que estou trabalhando, mas nós compartilhamos materiais, tá? Qual que é o propósito, a intenção desse material? É um conhecimento adicional para você, conhecimento que muitas vezes, em uma sala de aula, nós não conseguimos, tá? Durante a aula, trazer com profundidade sistemas, porque eles demandam mais tempo, tá? Eu vou dando uma pequena distraidinha aqui, vou estar olhando, porque eu estou dando uma boa observada se está rodando direitinho, se a qualidade está boa, tá? Então, eu te agradeço. Esse material está sendo gravado durante o período diurno, então pode ser que na rua, às vezes, passe um carro, tenha algum ruído externo, né? Ele não é gravado dentro de um laboratório, então pode ser, então te peço desculpa caso surja algum ruído, tá bem? Mas eu penso que ainda assim eu tenho um filtro aqui, você não vai receber de modo que incomode, tá? Vou fazer uma pequena apresentação minha, porque é necessário quando nós gravamos material complementar. Sou o professor André Luiz Nakamura, tá? Fiz 2 anos de doutorado em comunicação e semiótica, sou mestre em comunicação e cultura midiática, bacharel em marketing, sou integrante do Mediatel, um grupo de pesquisas de comunicação, tá? A gente estuda aí a interação telemática. Esse grupo é vinculado ao Departamento de Jornalismo da PUC de São Paulo. Minha experiência de mercado é de 30 anos, sendo 20 anos na área de empreendedorismo, como dono de uma empresa de representação que trabalhou no mercado de luxo. Hoje eu faço uma pós-graduação em blending em mercado de luxo, trabalho como docente na FAM, tá? E é isso daí, como docente, minha experiência é de 7 anos, e pronto, está a minha apresentação, meu mini currículo, e vamos em frente aí, vamos discutir. Hoje a nossa discussão é em torno da influência dos ambientes, é um material que eu penso que seja bem importante. A gente vai falar aqui da análise SWOT. Ela é uma análise muito fácil de ser feita, desde que a gente utilize aí uma linguagem mais acessível, né? Muitas vezes, dependendo do livro que você lê, traz uma abordagem muito técnica e muitas vezes não tem muitos exemplos e acaba confundindo, tá? Primeiro eu vou dar um panorama, fazer um resumo extremamente simples, o porquê da importância da análise SWOT. Independente de você ser um empreendedor, tá? Ou você trabalhar em uma empresa, ou até mesmo não trabalhar na área de negócios, a análise SWOT te oferece a possibilidade de você conhecer para onde olhar, direcionar seus olhares, tá? Para que você consiga fazer uma análise de cenário, análise ambiental. E o que significa isso? Eu olhar para uma situação de mercado, algo que está acontecendo, e ter uma certa possibilidade de prever se aquele direcionamento que eu estou dando, ele tem possibilidade de sucesso, tá? Se não tem, como que eu faço os ajustes? Eu consigo observar qual que é meu potencial, se eu tenho vantagem competitiva de mercado e, principalmente, me prever, né, possíveis transformações, alterações de macroambiente que possam impactar o meu negócio. Então, tem análise SWOT pode ser feita até mesmo para você mesmo, tá? Por exemplo, na análise interna de uma empresa, a gente vai falar detalhadamente, tá? Eu vou falar de cada uma delas, mas vou dar um resuminho aqui, um resumê. E você vai olhar seus pontos fortes e pontos fracos. É assim como numa pessoa, né? Nós temos pontos fortes e pontos fracos. Quando temos pontos fortes, nós fazemos uma comparação com o nosso meio e vemos em que ponto que meu ponto forte é superior ao de outra pessoa, e com isso eu procuro investir nisso, me destacar nessas áreas, tá? E com relação aos pontos fracos, nós buscamos aí recursos internos ou externos para dirimir eles, né? Para que esses pontos fracos não se transformem numa ameaça para nós, né? Ou diante de uma ameaça ele não nos abate, tá? E aí quando eu vou falar lá de ameaças e oportunidades, elas podem ser de micro ou de macro ambiente. Quando eu falo de ameaça, tá? Ou oportunidade de microambiente, eu estou falando de um ambiente que ainda está próximo da minha organização e no qual eu ainda tenho um certo controle, né? Então, consigo algumas ações preditivas, algumas reações que interfiram nisso. Por exemplo, no microambiente, eu tenho meus clientes ou consumidores, eu tenho meus fornecedores, eu tenho ali os meus concorrentes e eu tenho também as agências reguladoras. E o relacionamento meu com esses fatores, eu posso alterar para que a dinâmica do meu negócio se torne vantagem competitiva. Então, eu vou explicar sobre isso agora, tá? E no macroambiente, são incontroláveis, são variáveis incontroláveis. Eu não tenho como fazer nenhum tipo de ação
para uma transformação muito efetiva. Aí a gente vai estudar a respeito disso. Obviamente, nem tudo é estático, tá? Nem tudo é determinismo. Existem algumas questões de macroambiente nas quais algumas empresas de muito grande porte, elas conseguem, sim, um tipo de interação por meio de lobby. Também vou abrir um parênteses sobre isso. Mas, posto isso afora, 99% das empresas não tem como interferir nisso de macroambientes. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre isso. Primeiro, aqui, análise ambiental, novamente, tá? O microambiente está dentro da empresa, é a nossa organização, então eu tenho controle, tá? É uma área em que realmente os fatores internos eu tenho total e absoluto planejamento em torno deles. O microambiente, já falei, o macroambiente, você está vendo uma visão panorâmica de tudo isso, e a gente vai começar a falar de cada um deles, tá? Eu vou começar trabalhando aqui com o microambiente, que é o ambiente interno. Então, tente guardar na sua mente que o microambiente, o ambiente interno, a gente chama de ambiente organizacional, tá? Onde estão as forças e fraquezas. E o que eu posso considerar uma força, uma fraqueza? Em primeiro lugar, recursos humanos, tá? Recursos humanos não no sentido de um departamento, né? Uma área da organização que cuida de recrutamento e seleção, mas das pessoas. Então, eu ilustrei aqui, você pode ver, pessoal hábil, bem capacitado, por exemplo, numa fábrica, né, dentro de uma fábrica, profissionais bem treinados, bem qualificados, que usem equipamento de segurança para evitar acidente. Isso tudo está nos recursos humanos, né? Cuidar bem das pessoas e pessoas com capacidade. O atendimento, treinamento ao atendimento, pessoas que estejam trabalhando de uma maneira o ambiente esteve agradável, né? Então eu tenho uma boa qualificação de pessoas, de profissionais, e entre esses recursos pode ser desde a área de produção, pode ser o atendimento ao consumidor, né? Pode ser serviço de atendimento ao consumidor. Aqui embaixo, o rapaz com tablet na mão, uma gestão, ilustrando uma gestão de empresa, um direcionamento de empresa, bons gestores, bons líderes de empresas, bons líderes, né? E como professor, tudo bem, isso é simples. Como que eu consigo ter um bom aparato de recursos humanos? Em primeiro lugar, com uma boa seleção. Em primeiro lugar, você tem que ter em mente a missão, visão e valor da sua empresa. A partir da missão da sua empresa, você tem um escopo, você sabe exatamente o perfil de profissional que você precisa. E é por meio desse perfil que você vai lançar mão a uma busca por meio do recrutamento e seleção. Nesse recrutamento, você vai buscar lá, seja no LinkedIn, né? Seja buscando por indicações, enfim, tem 1000 caminhos, né? Alguns recorrem a essas agências que são pagas, né? Mas eu penso que a efetividade melhor seria em caminhos não pagos, né? Você muitas vezes tem um profissional muito bom ali, um psicólogo treinado, né, na área do comportamento humano, e muitas vezes ele consegue, ele mesmo já faz a seleção, faz uma dinâmica de grupo e consegue escolher o melhor profissional, tá? Nessa questão da dinâmica de grupo, a gente sabe que existe, né, profissionais, a gente estudou aí a teoria das personalidades com base no pensamento junguiano, que tem pessoas que são melhores para atividades que envolvem a parte física, a habilidade motora, né? São pessoas que têm o lado da sensação mais bem desenvolvida. Segundo Jung, nós temos 4 elementos, seria sensação e intuição, né? Sentimento e pensamento. Então, a pessoa com a boa sensação, muitas vezes, habilidade motora, né? Pessoa com emoção bem desenvolvida, exatamente, seria para a área de atendimento, negócio, negociação, contratos, enfim, tudo que envolve o relacionamento humano, empatia, intersubjetividade e a compreensão da alteridade da outra pessoa. E quando nós pensamos aí em pensamento, são pessoas mais analíticas, de pensamentos mais, uma cognição voltada aí, análise, cálculos, planejamento de longo prazo, né? Gestão, engenharia. Então, cada pessoa tem uma habilidade. Obviamente não são estáticas nem deterministas. Se você em um determinado momento é mais voltado à emoção, o outro pode ser mais ao pensamento ou à intuição, tá? A pessoa mais intuitiva é aquela que consegue tomar algumas decisões mais rapidamente, tá? Porque ela tem um conjunto, ela tem um arcabouço ali de memórias, de vivências, de experiências, e a intuição dela a gente chama de intuição heurística, que são atalhos mentais. Essa intuição ela pode ser muito importante em algumas tomadas de decisões, talvez até mesmo na área de negócios, né? A frase mais assertiva, o fechamento mais assertivo. Então, a gente teve aí uma aula, você provavelmente vai ter alguma aula em determinado momento sobre a teoria das personalidades, né? Tem um material complementar sobre isso. Você pode ver, não vou entrar muito nesse mérito, que daria mais 1 hora de aula para falar da teoria das personalidades, tá? Então, vamos lá.
O ambiente interno da empresa ainda está ambiente corporativo, o ambiente interno, estamos falando novamente de forças e fraquezas, são questões que eu posso me movimentar. Então, em relação, por exemplo, CRM, né, que é gestão de relacionamento com o consumidor, é um elemento que pode ser uma força, uma fraqueza, que você, uma força, uma fraqueza. Se você, como força, você tem um conhecimento, né, do hábito de comportamento do seu consumidor, você consegue traçar um planejamento estratégico, muitas vezes para disparar ali uma mensagem numa data especial para aquela pessoa, se você trabalha com comércio. Você, quando recebe qualquer tipo de contato, você já sabe exatamente dar continuidade numa demanda, seja de um fornecedor, de um consumidor ou de um cliente. Então, o CRM é muito importante. Né? O ERP, que é essa integração de sistemas, de controle, de processos dentro de uma empresa, é imprescindível. Né? Você sabe, muitas vezes, quem já trabalhou na área comercial, você tem uma equipe de vendas, o profissional vai para a rua atender, ele vai lá com Palm, né? E ele chega lá, vai atender um cliente, se ele tem um sistema integrado, na hora que ele vai fazer o pedido, automaticamente ele já tem o estoque atualizado, não somente estoque atualizado, ele tem ali organizado as últimas compras desse cliente, ele tem a forma de pagamento, e até mesmo, de repente, um ponto de atenção do financeiro, né? Se aquela pessoa está bem, se ou não está inadimplente. Então, antes dele planejar seus negócios, ele muitas vezes está viajando, ele dá uma olhadinha ali, ele já sabe, olha, esse daqui já me apareceu inadimplência, eu não posso visitar nesse momento, tem que resolver, né? Ou então, se a pessoa, de repente, fala, poxa vida, saiu um novo item de estoque, ele recebe imediatamente essa informação, ele consegue ali otimizar seus negócios por meio disso. E não somente isso, né? O fechamento de caixa, gestão de estoque, né? Gestão comercial, produção, tudo isso, quando você tem esse sistema integrado, você tem uma menor possibilidade de ruído comunicacional. Né? Geralmente, há algum tempo, num passado não muito distante, você tinha que telefonar, perguntar para o financeiro se estava funcionando, se estava tudo bacana, entrar em contato com o estoque, e era aquela papelada circulando lá dentro, memorando para cá, papel para lá, e acabava, uma hora ou outra, tem um cotovelo, se perde nos processos ali, dá problema. Então, a integração de sistemas é uma forma de força de uma empresa, ferramenta de busca de internet, para quem trabalha hoje, é imprescindível uma empresa que tenha essa ferramenta, essa otimização de indexação de busca, né, para você poder integrar as áreas de marketing com todo as outras áreas de empresa e saber exatamente dentro do perfil do seu consumidor como você vai direcionar uma campanha, tá? Obviamente estou sendo extremamente sucinto e rápido, porque o foco aqui é falar da tecnologia, tá? Então a tecnologia dentro do ambiente interno pode ser uma força, uma fraqueza, se utilizada ou não, ou se utilizada de maneira mais efetiva ou não. Automação de processos, fábricas, hoje em dia, muitas vezes trabalham com máquinas que fazem muito mais rápido, muito mais preciso. Você queria estar falando, poxa, mas isso é muito complicado, né? Porque perde-se empregos. Infelizmente, quando houve a primeira revolução industrial, a gente ainda tinha muitos empregos, tá? Depois da segunda revolução industrial foi aumentando o número de empregos, depois quando começou a automação realmente movimentam seus empregos, né? Na verdade, abrem-se novas áreas de emprego, empregos mais especializados. Dizem-se hoje que as áreas de emprego que têm maior demanda e maior oferta são aquelas que exigem relacionamento interpessoal. A habilidade de compreender o outro, né? Inteligência emocional, são os profissionais que estão em alta, porque as competências mais técnicas, né, mais racionais, algumas delas têm sido aí substituídas por máquinas, algoritmos, chatbot, etc. e tal, tá? Então, a tecnologia é uma força da empresa quando bem utilizada. A localização, geolocalização, ou ambiente em que a empresa está também pode ser visto como isso. Por exemplo, você tem um negócio, seja um shopping, um escritório, dependendo do posicionamento, aquele é o cartão de visita da sua empresa, passa uma maior credibilidade ou não. Né? Você tem, de repente, um ponto de vendas no shopping, você vai dar uma olhadinha. Pode ver que as grandes empresas, quem trabalha com alto valor agregado, posiciona nos andares meios do andar, não muito perto da porta, para evitar sinistro. Né? Então, isso é uma prática comum. Você vai trabalhar com produtos de alto valor agregado, tecnologia, joia, relógio, componentes que são visados no mercado, então ele se posiciona bem mais longe da porta, né? Embora o público tenha que se deslocar mais, mas é uma área que dificulta qualquer tipo de ação aí de esse produto aí sofrer algum tipo de sinistro, né?
Quando é um produto mais popular e que você é um produto de mais massificado, você posiciona próximo à entrada do shopping ou próximo a uma escada rolante, onde tem maior fluxo. Então, essa questão da localização é muito importante, seja no merchandising, no posicionamento, no layout de loja, ou seja na expressão da marca, da sua empresa, no seu papel imaterial, no seu papel simbólico de poder. Tá? Lojas em esquinas, né? Hoje em dia tem várias maneiras de posicionar, tem food truck, enfim, a localização é extremamente importante numa empresa. Será que eu preciso de estacionamento? Não preciso de estacionamento? Passa ônibus? Não passa ônibus? Tem metrô? Não tem metrô? Tem estabilidade hoje em dia? Algumas empresas, elas buscam regiões onde você tem transmissão de internet de alta velocidade, tem maior estabilidade na rede de energia, tem maior estabilidade no fornecimento de dados. Então, tudo isso é muito importante, né? Imagina, você monta uma empresa voltada à tecnologia, que precisa de conectividade, e depois de um tempo você descobre que naquela região vira e mexe cai o sinal, ou vira e mexe tem queda de energia, né? E isso ainda existe. Então, você tem que estudar tudo isso antes de posicionar a sua empresa geolocalizadamente, tá? Vamos aqui falar sobre ainda ambiente interno, clima organizacional é de extrema importância. Geralmente o impacto no clima organizacional ou começa numa má contratação, você contrata um profissional, colaborador que não tem o perfil adequado à empresa, então ele fica entediado ou sobrecarregado, porque tem dois elementos aí que são da motivação do ser humano. Dois entre dezenas, né? Mas desses dois, tocando aqui em competência, você, de repente, você é muito qualificado, muito qualificada, te dá uma atividade entediante, rotineira e repetitiva, você começa a entrar num estado de letargia, né? O ser humano ele é feito para constantemente se transformar, né? Teoricamente evoluir, mas constantemente se transformar. Então, ele acaba ficando entediado, acaba ficando irritado e cai a qualidade do clima organizacional. A liderança. Então, uma boa liderança, que seja um ótimo mediador, consiga enxergar competências e tirar o profissional daquela zona de conforto de uma forma positiva. Então, você tem um colaborador que está ali entediado, você muitas vezes pode, em lugar de fazer uma nova contratação, quando abre um novo cargo, você utiliza aquela competência, né? Ou então, o contrário, às vezes o profissional está sobrecarregado, você não tem percepção disso, então tem que diminuir um pouco a carga dele, para ele não entrar em burnout. Essas questões são muito importantes, mas o clima organizacional, prática e basicamente, é uma competência e responsabilidade da liderança, né? Um líder, ele tem que ser um líder presente, um líder muito bem resolvido. Você pode encontrar problemas de liderança, líderes que ou são imaturos, ou são arrogantes, então você já não tem um líder, você tem um chefe, né? Uma pessoa que precisa se autoafirmar. Ela pode ter medo de um colaborador com mais competência, ou pode ter paciência com um colaborador em desenvolvimento. Então, você, no papel, seja de um contratante, né? Ou então mesmo de líder, tem que levar em consideração essas questões da maturidade e saber que o líder, ele não é um chefe. O líder é aquele que vai engendrar todos os processos dentro da empresa, né? Ou seja, determinar regras, ordens que façam um bem-estar maior e que, por meio desse bem-estar maior, as pessoas consigam, de uma forma ou de outra, perceberem que tem sentido o papel delas dentro da empresa, né? E, a partir disso, elas ascendem, né? Diz que um bom líder, ele produz novos líderes, né? Um bom líder, ele está ali gerindo pessoas que, em determinado momento, vão passar ele. Ele sabe exatamente que o papel dele é aquele, de repente é o limite que ele pode executar, mas às vezes muitas pessoas sob a liderança dele têm muito mais amplitude de possibilidades de crescimento dentro da empresa. Então, esse é o papel de um líder, tá bem? Vamos em frente. Ambiente interno, recursos financeiros. Hoje em dia você fala que muitas vezes a pessoa está trabalhando de forma ali quase que orgânica, né? Ou seja, o dinheiro entra e já sai, o fluxo de caixa está estreito, né? Então, uma empresa, hoje em dia, ela precisa ter esse controle dos recursos financeiros, que pode ser uma força ou uma fraqueza. Beleza, qualquer um sabe disso, né? Como que eu tomo cuidado em relação a isso? Em primeiro lugar, alguns movimentos que se pode fazer é saber onde você vai posicionar a sua empresa, o tipo de atividade que você vai realizar. Dependendo do tipo de atividade, por exemplo, com atividades de compra e vendas, algumas regiões do Brasil elas têm benefício tributário, né? Elas têm na verdade, se chama de incentivo, né, por parte do governo. Então, você tem uma carga tributária menor do ICMS. Sabemos que o ICMS ele tem um peso grande ali na formação de preço, no custo fixo do produto. Então, você sabendo posicionar geograficamente sua empresa, você pode ter aí benefícios fiscais, tá? Não somente isso, você tendo uma equipe otimizada, né? Você tem menor turnover, aí já estou falando de recursos humanos, com menor turnover você tem menor gasto, que cada vez que você
perde um profissional, você vai ter que pagar ali 40% do FGTS. Tem várias coisas que você precisa fazer que são imprescindíveis, e isso impacta financeiramente na empresa, tá? Então, você precisa ter em consideração isso. Tem muitas outras coisas, tá? Você pode, de repente, trabalhar com melhores insumos que demandam menor energia, otimização de matrizes energéticas, enfim, são muitas coisas. É assertividade que envolve estar no ambiente interno, compra, melhor compra, né? Quando você olha ali, usa 5 forças de Porter, concorrências entre fornecedores. Então, vantagem competitiva de mercado significa que seu produto você vende bem com menor custo de investimento. Aplicação, né? Você investir o excedente financeiro da empresa, se você é dono, determinar um prolabore de base, um prolabore que é o seu salário não muito alto. Então, tudo isso são forças e fraquezas, tá? Que vão determinar o seu fôlego dentro do mercado. Aqui, ainda no ambiente interno, agora, num ponto extremamente importante, é o mix de marketing, tá? Quando você vai lá trabalhar, olhando para o seu microambiente, já vou começar a costurar as pontas aqui, você vai movimentar preço, praça, produto ou forma de promoção para que você possa fazer frente à sua concorrência. Então, você precisa saber seu mercado, se você está alcançando ou não alcançando o objetivo de faturamento da sua empresa. Um dos elementos do mix de marketing está mal trabalhado, ou o seu produto ficou ultrapassado, a sua assistência não tem qualidade, ou o seu produto, de repente, ele está num tamanho, numa forma, numa medida que não é compatível com o seu público-alvo objetivado, ou a questão do seu preço, de repente você posicionou um produto voltado ao mercado seleto, e seu preço passa uma percepção de baixa qualidade, isso existe, é preciso melhorar isso, ou seu preço está acima do mercado, né? Ou seu produto não oferece um bom markup ao o público intermediário, que são os pontos de venda, lojistas, representantes, tudo isso tem que ser pensado para você ter vantagem no mercado, né? Com relação à praça, hoje em dia você tem aí presença digital, lojas físicas, né? Ou mini-channel, que são a unificação dos canais para oferecer uma melhor experiência de compra de consumo para os consumidores, as formas aí de transporte que você usa, a logística é extremamente importante. Se você trabalha aí com marketplace, precisa ter uma entrega mais rápida, quase que em tempo real. A forma de sortimento de produto, você não fazer um estoque muito grande, sem ter uma inteligência de mercado, porque se eu faço uma compra muito alta, sem uma inteligência de mercado, monitorando as demandas, eu acabo ficando com produtos que muitas vezes se tornam obsoletos, ou então mesmo o próprio armazenamento dele tira a qualidade, danifica a embalagem por estar muito tempo armazenado. Eu vivenciei isso na prática, por isso que estou trazendo aqui, observei isso no mercado. Então, são pequenos detalhes que você vai trabalhar no ambiente interno, no mix de marketing, para que você tenha maior efetividade, tá? Em relação à promoção de vendas, propaganda, força de vendas, hoje vivemos no mercado de conversações, que é no mercado do marketing 5.0. Então, o público ele tem um bom poder aí de, por meio da prova social, das suas experiências, compartilhamento de experiências, né? Ele acaba sendo um grande influenciador na tomada de decisão dos consumidores. Então, são estratégias à parte, que se eu entrar para falar de promoção em marketing 5.0, que são mais 5 horas de aula, nosso material complementar se estende muito, né? Então, vamos lá. Influências econômicas, macroambiente, básico, tá? Você que está no mercado, abre todo dia ali, seja lá no UOL Economia, cotações. Eu costumo utilizar o UOL Economia, que já tem a cotação de câmbio, as principais moedas, tem os principais produtos que estão com capital aberto ali, as commodities, você tem todas as informações, tá? Mas tem uma certa dinâmica aí, tá? Você precisa dar uma lidinha nos noticiários. Geralmente, quando o Federal Reserve dos Estados Unidos, ele altera a sua taxa de juros, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples da influência econômica, tá? Vamos supor que o mercado norte-americano lá, ele aumentou a taxa de juros lá. Então, ele está pagando bastante para quem está investindo ali de uma forma ou de outra. Sai dinheiro daqui, o pessoal vai começar a levar o dinheiro para lá, os grandes investidores, né? Ou então, de repente, você tem ali alguns ruídos de mercado, como houve recentemente aí Ucrânia e Rússia, você percebe que, de repente, algumas matérias-primas ali, elas param de circular, como aconteceu com o trigo, né? Como ela cortou o fornecimento de gás e o fornecimento de energia elétrica para alguns países ali da Europa, isso impacta muito o ambiente deles, uns ou outros diminui a demanda por nossos produtos, por nossas commodities, porque freia a economia,
Por outro lado, outras commodities acabam sendo compradas mais. Então, isso é uma visão macroambiente. Você precisa dar sempre uma lidinha, conhecer as dinâmicas de mercado, quais são nossas principais commodities. Para você que essa linguagem é nova, commodity é toda a nossa matéria-prima, aquilo que não pode ser diferenciado por marca, né? Não tem um preço, o preço dele depende do mercado, né? Pela demanda, e oferta e procura. Então, você tem essa questão, tá? Nós temos aí minério, né, matéria-prima, que é uma das mais importantes. Somos grandes produtores de soja, seja como ração, alimento das pessoas, no grande produtores de proteína, enfim, nós somos grandes fornecedores de commodities para o mundo. Por outro lado, nós compramos muito semicondutor, material que envolve alta tecnologia, por isso que é muito importante que investamos muito em tecnologia no país, invista-se em educação, né? Você está estudando, investimento em educação é melhor e único caminho para a riqueza de uma nação, por quê? A economia, a influência econômica, a nossa balança, que eu coloquei aqui comercial, se eu só exporto commodities, né? E eu importo ali produtos acabados que têm alta tecnologia agregada, porque eu não tenho competência de mão de obra ou de recursos para desenvolver no meu país, eu fico em desvantagem, né? Eu mando ali toneladas e toneladas e toneladas e toneladas de matéria-prima, ok? Entra dólar para cá, mas quando eu começo a comprar produtos acabados de alta tecnologia, eu começo a pagar, começa a sair dólar daqui. E se de repente meu país está demandando bastante, tá? Recursos tecnológicos, matérias que vêm de outros países, cada vez sai mais dólar, cada vez fica mais baixo o valor da nossa moeda e tudo isso influencia o mercado, influencia as taxas de juros, influencia o andamento dos seus negócios, tá? Então, isso que você precisa dar uma lidinha, criar o hábito de ler. Tem um livro que chama-se Micro e Macroeconomia, do Otto Nogami, um livro básico, provavelmente você encontra aí na sua biblioteca, vale a pena dar uma lida nos princípios de micro e macroeconomia para conhecer, tá? Se você quer prosperar e ter sucesso, tem que conhecer economia. Macroambiente, influências tecnológicas, está no todo. Então, assim, o mercado sofre transformações constantes, né? As tecnologias se transformam. Quando se transforma a tecnologia, se transforma o mercado de trabalho, muda-se a demanda das pessoas. Vou dar um exemplo simples, tá? Ó, novamente, nós temos que Pequim é um dos maiores fornecedores de semicondutores do mundo. Durante a pandemia, foram esvaziando os estoques pelo mundo e, de repente, ela tem uma demanda exacerbada, consegue semicondutor. Imagina, as empresas montadoras no Brasil pararam sua produção porque não tem semicondutores. Então, o que se pensa há algum tempo, estava se trabalhando, tá, muitas vezes ali, olhando no macroambiente, com o estoque puxado, né? Então, você tem ali um estoque puxado, o que significa? À medida que eu fabrico, eu compro, né? Isso o mundo inteiro usou, isso é o just-in-time, né? Um modelo feito aí pela Honda no mercado japonês, que você vai comprando insumos, matéria-prima, na medida em que há demanda e que você tem uma produção. E isso foi mudado no mercado, tá? Então, hoje, se eu tenho, de repente, alguns componentes tecnológicos que eles sofrem influência, por exemplo, novamente, existe um embate, um conflito nesse momento entre a China e Pequim, e se esse conflito se agravar, aí vai piorar muito mais ainda o fornecimento de semicondutores para o mundo, e muitos mercados vão parar, né? Novamente, o investimento em educação permitiria uma certa emancipação, né, dessa instabilidade de algum fornecimento de algumas coisas. Mas isso daí, a tecnologia tem um forte impacto, tá? Você vai trabalhar com produtos que estão envolvidos nessa área, você vai ter que estar bem atento. A ideia da internet das coisas modifica hoje o cenário, as pessoas buscam aparelho de ar-condicionado que possa ligar quando ele está indo ou voltando da casa dele, geladeiras inteligentes, tá? Embora acho que isso aí já parece mais um brinquedo de gente grande, câmeras inteligentes que você monitora a distância, né? Então, você tem uma interconexão dos processos, né? Então, você tem a internet das coisas, nada mais é do que equipamentos com semicondutores e processadores integrados a uma rede de informação e de comunicação que podem ser geridos à distância e ou possuem ou detêm sensores que fazem com que ele tenha uma certa autonomia, né? Então, já faço uma conexão com as smart cities, as cidades inteligentes. A ideia dessa cidade inteligente é que haja um trânsito inteligente. Um trânsito inteligente significa economia de recursos energéticos, diminuição de tempo, então você aumenta ali
a possibilidade das pessoas investirem em outras áreas, tá? Então, veículos autônomos, né? Semáforos inteligentes, controle de fluxo em tempo real, tudo isso cada vez está se tornando muito mais possível, né? Já tomando uma carona aí do Vale do Silício, hoje é o Waze, ele tem um sistema de Big Data, que ele tem um controle da geolocalização quase de tudo, de pessoas, veículos leves e pesados, nas principais cidades, não em todas as cidades do planeta, e essa tecnologia dele aí, quando mais aprimorada, utilizando os veículos autônomos, tem cidades inteligentes, e tudo isso transforma, né, os novos produtos, novas demandas, o que vai vender mais, o que vai vender menos. A ideia do Big Data, ou Big Data, como você preferir, também tem uma certa influência, principalmente para mercado. Hoje você trabalha com mineração de dados, rastros de rede, tudo isso envolve tomadas de decisão, né, tanto na área governamental quanto privada. E a ideia da automação, tá? Então, tudo isso são influências tecnológicas. Estar atento e percebendo isso pode ser uma possibilidade de oportunidade ou ameaça. Como uma ideia de oportunidade. Você percebeu que uma nova tecnologia está entrando, você já treina a sua equipe, prepara seus estoques, já tenta entrar nisso. Tá? Vou dar um exemplo de fracasso numa área dessa. Vamos supor que você trabalhasse algum tempo aí com lâmpadas incandescentes ou fluorescentes e não tivesse atentado para o mercado de lâmpadas LED. Você estaria com estoque abarrotado hoje, né? Você não venderia para quase ninguém. Então, ou se você não tivesse atualizado seu parque tecnológico, seu maquinário, sua linha de produção, você não teria a mínima condição de competitividade no mercado. Ou ainda olhando influências tecnológicas, a gente vai dar mais uma olhadinha mais para frente, mas ela vai estar mais vinculada à legislação e processos, tá? Vamos lá? Aqui, macroambiente e influências sociais, tá? Em primeiro lugar, a saúde e o bem-estar das pessoas, por isso que há necessidade de políticas públicas de saúde, porque uma população, você viu muito recentemente, tá? Como uma pandemia pode impactar um planeta inteiro. Então, políticas públicas sérias de saúde significa trabalhadores saudáveis, trabalhadores com potencial de trabalho, né? Menos pessoas paradas por questões de saúde, isso é uma das questões. Segurança pública tem uma grande influência, porque as pessoas consomem muito mais quando o país é mais seguro, você sai mais à noite, você consome equipamentos. No Brasil, em alguns segmentos que trabalham com produtos de luxo, caiu muito a demanda, tá? Não porque a pessoa pode comprar menos. O rico continua rico, ele continua com dinheiro, mas ele não quer ostentar, ele não quer sair com um relógio que custa muito caro, com uma joia que custa muito caro, ou com outro produto que tenha um valor agregado muito alto, que ele pode chamar atenção e ser vítima, né? Não é, a preocupação dele não é perda do bem, né? Ele não vai... Para ele compra, o problema é a vida dele, né? Então, a segurança pública tem um impacto muito grande, é uma influência social muito alta. Países com bom índice de segurança pública são países com economia borbulhante, né? Porque as pessoas saem à noite, compram produtos de luxo, curtem, quem gosta dessas coisas, tá? Então, você tem uma movimentação de mercado muito alta, né? As pessoas não têm medo de sofrerem a consequência de terem, entre aspas, né, poder aquisitivo, tá? Educação essencial quando você vê influência social. Se você pega regiões, municípios, cidades ou estados, onde a taxa de educação é maior, o nível de pessoas com formação essencial está mais alta, tá? E com formação universitária, são regiões com muito mais poder de renda. Por quê? As empresas multinacionais que vão investir num país, elas querem olhar onde tem pessoas competentes, né? Porque ela precisa de grandes habilidades, áreas de matemática, ciência, física, né? Conhecimento de ciências humanas. O Brasil ainda está um pouco carente na área de matemática, nós estamos meio ultrapassados, né? Não dá muito investimento, investimento em ciência e tecnologia, e tudo isso envolve aí investimento externo, é uma forma de desenvolvimento do país, e a outra é a questão da harmonia, né? Um país em que a população, de modo geral, ela viva de forma com menos conflito. Então, sociedade onde existem muitos conflitos, e você pode observar isso, não vou citar nenhum país para não soar que há uma leitura específico ponto, né? Mas países em que há conflitos não vão para frente, né? Que as pessoas têm muito embate, que tem muita polarização, seja um embate religioso, seja um embate ideológico, de qualquer natureza, político, são países que não prosperam, né? Se você tem ali pares brigando entre si por ideologias políticas ou religiosas, são países que é perigoso investir, porque é uma bomba relógio, tá? Então, são todos os elementos que você vai olhando. Você pode perceber, à medida que a tensão social aumenta no país, começam os investidores a tirar o pé, porque
falou, como que eu investi num lugar desse? De repente eu monto uma empresa, dentro da minha própria empresa pode ter um embate por uma bobagem, né? São questões que parecem pequenas, tá? Mas se você vai em fóruns, discussões, envolve estudos de comportamento, você vai ver que tem um grande impacto essas influências sociais, né? E também tem a questão, vamos em frente aqui, tá? De macroambiente que são culturais. A cultura, seja no sentido da cultura popular, né? Então, você tem questões culturais. Você vai para determinadas regiões, por exemplo, tem o carnaval. O carnaval, ele movimenta uma fortuna nas cidades, nos municípios onde ele ocorre, né? Tem cidades que você vai e que tem festas do Boi-Bumbá, né? Tem os bonecos de Olinda, né? Tem várias questões culturais mesmo, da cultura ampla do povo, e esses movimentos culturais, eles movimentam dinheiro, então é muito importante olhar para isso. Por outro lado, há aspectos comportamentais culturais que nascem de pequenos grupos, né, alternativos. Por exemplo, hoje é muito comum a população jovem, bem-sucedida, e olhando de perto, elas evitam ter automóvel. Por quê? O automóvel é um passivo, né? A pessoa compra um automóvel, aquilo vai envelhecendo, à medida que vai envelhecendo, ele vai perdendo dinheiro, vai desintegrando. Tem até uma brincadeira, você paga um valor, você pode ter certeza que como se pegasse todo dia um pouquinho do seu dinheiro, botasse fogo e jogasse no lixo, porque tirou da loja, ele vai perdendo valor. É lógico, quem compra não está pensando nisso, não estão nem aí, fala, não, é um conforto, é um luxo, algo que eu quero, só que já há uma parcela da população mais jovem que ela pensa em aposentar mais cedo, poder viajar, passear, surfar, fazer o que ela quiser. Então, ela tem um planejamento onde ela começa a pensar esses pequenos detalhes ou grandes detalhes. Então, muda-se a forma de locomoção e deslocamento. Hoje, o pessoal usa muito bike, usa muito Uber, tá? Então, tem essas questões que envolvem também, tá? São transformações culturais. A ideia do marketing verde, pessoas que optam ou não por comprar um produto em função da integridade que essa empresa tem em relação ao meio ambiente. Sofremos o impacto recentemente que alguns países europeus pararam de comprar ou então estão negociando trabalha com nossos produtos em função de nós termos diminuído nossa preocupação com a proteção ambiental, então há uma cobrança de proteção ambiental, então essas questões culturais envolvem, tá, de microambiente, envolve a cultura, né, um momento cultural, as pessoas estão pensando no planeta, isso é cultura. Tem veganismo, tem outras coisas, várias questões que podemos trabalhar aqui, que você pode olhar de macroambiente, tá? Que vai impactar no seu negócio, né? Então, você vai ajustando o seu negócio, vai administrando de acordo com as transformações tecnoculturais. Eu não posso ter uma empresa, aquela empresa patriarcal que fala, ela vai ser assim a vida inteira. Isso não existe mais, né? Vivemos numa sociedade líquida, que se chama de pós-modernidade, o capitalismo tardio, depende do autor, e essas transformações tecnoculturais, elas impactam bastante e muito, tá, na maneira como você vai conduzir a sua empresa. Aqui, macroambiente, novamente, influências legais. Coloquei esse extintor porque quem é mais velho lembra que há algum tempo era necessário você ter extintor de incêndio nos automóveis, você tinha que validar ele, né, a um determinado período de tempo. Era um mercado que gerava muito emprego. Caiu. A lei não exige mais isso. Imagina se você não lê, você está por fora e você está investindo nisso, tá? E você acaba sabendo só pelo noticiário. Quando você sabe pelo noticiário, acabou, o mercado encerrou-se, né? Então é muito importante você estar bem informado, porque qualquer mudança de influência legal impacta, por exemplo, a linha branca de eletrodomésticos, ela tem um lobby muito forte com o governo. Por exemplo, até determinada capacidade de lavagem das máquinas, ela tem uma faixa tributária. Vou falar hipoteticamente, porque eu não lembro muito claramente, vamos supor que até 12 quilos, tá? Você não pode importar máquinas de até 12 quilos. Se você importar, você tem uma faixa tributária meio alta. Isso, de uma forma ou de outra, estimula o mercado interno, protege, não é uma forma de cerceamento, mas é uma forma de proteção das nossas indústrias, tá? Então, mudando essas leis, normas, regras, vamos supor que o governo fala, não, eu vou baixar o valor da taxa de importação de qualquer equipamento. Você está naquele mercado produzindo aqui internamente, você acaba sofrendo muito, né? Se cai a carga de importação, você é fabricante ou vendedor, você começa a ver seu produto parar de vender, porque começam a entrar importados muito mais baratos, muito mais acessíveis, né? Então, e por que eles podem ser mais baratos, mais acessíveis? Porque alguns países têm formas de produção muito mais avançadas, né? A moeda desses países tem maior valor, então eles compram commodities com muito menos custo, né? Então, são questões diversas, né? São vários vetores ou fatores, tá? Isso é de se levar em consideração, coloquei aqui a ideia da plaquinha do Mercosul que você vê. Muda-se. Quando isso muda,
muda toda, né? Você muda, você cria novos campos de trabalho, novas formas, novos fornecedores. Então, são as influências legais, tá? Daqui a pouquinho acaba. E outra, influências ecológicas, tá? Também, aqui a gente acabou de falar, relacionada com cultura. Vamos pensar aqui, você tem uma mudança climática para quem vende ar-condicionado. Pensa um pouco. É lucro, né? Uma casa que até então não necessitava disso, ela está lá, hoje está comprando. Peço desculpas, tosse aqui, que eu vou falando muito alto, me empolgo, às vezes vem uma tossezinha, tá? Eu não vou cortar a gravação por isso. Enchentes, isso impacta muito, né? Queimadas, isso impacta muito. Então, as influências ecológicas, elas têm várias questões, tá? Ela pode impactar de infinitas maneiras. O que é negativo para muitos pode ser positivo para alguns, né? Por exemplo, terrivelmente, ninguém quer enchente, é detestável isso, as pessoas perdem tudo, vidas perdem-se numa enchente, né? Só que, infelizmente, diante de toda essa tragédia, infelizmente, alguém tem que recuperar para que aquelas pessoas que começaram a perder as coisas amenize a perda, né? Então, tem oficinas que se especializaram em recuperar veículos de enchente, né? Não é que você está tirando vantagem de uma situação triste, caótica, ou está gostando, mas você está abrindo um modelo de negócio que, de repente, está amenizando a perda das pessoas, né? Recuperar equipamentos eletroeletrônicos, né? Lavar e recuperar roupas que foram impactadas pela enchente. Então, as influências ecológicas, você pode olhar por inúmeras perspectivas, tá? Do ponto de vista de um exportador, num período de seca, baixam-se as calhas dos rios, e no Brasil, boa parte do escoamento de soja, ela vem por vias fluviais, né? Então, se você não antecipa essa possibilidade, você está complicado. Algumas questões de exportações, as cargas passam por vias não pavimentadas. Você tem ali um período muito intenso de chuva, aquilo fica intransitável. Você vê filas de carretas paradas ali, né? Então, você vê tudo isso envolve. E como você prevê? Vendo, lendo, estudando, né? Recebendo boletins meteorológicos. Imagina que você é um fazendeiro e prevê-se que vai ter um período intenso de chuva e você precisa deslocar toda a sua carga para uma área não pavimentada, você vai acelerar a colheita. Se já está em período de colheita, você vai aumentar o custo para colher, porque vai ficar muito mais caro você colher em tempo certo, com menos equipe, e depois ficar com tudo isso parado, até com risco de perda nos atoleiros. Tá? Estou ilustrando como essas influências podem ser previstas para otimizar seu modelo de negócio. Tá? Já quase terminando aqui, macroambiente, influências demográficas, né? Então, taxa populacional, nível de natalidade, escolaridade, faixa de renda, isso você consegue ali por meio do IBGE, né? Você vai dar uma olhadinha, esses dados estão abertos, mas tem questões que são muito importantes. Imagina, alta taxa de natalidade, o que pode significar para você? Para alguns nada, mas para um negociante pode significar, opa, vender roupas para recém-nascido, produtos para recém-nascido, opa, vender mais brinquedos, opa, abrir novas escolas do ensino médio, está vendo que questões? População envelhecendo, o que eu vou pensar em mais? Opa, serviços de home care, né? Serviços de tratamento de idosos, né? Tem mil questões, tá? Ou então, de repente, serviços, produtos voltados para a melhor idade, questões de variáveis demográficas, novamente, baixo nível de escolaridade em determinadas regiões. Será que já não é momento para quem é da área de educação tentar investir nessas áreas, né? Então, tem muitas questões que você pode levar a fio, né? As variáveis são infinitas, pode-se discutir a respeito disso sentado numa mesa de negócio, dias a fio, até encontrar uma possibilidade, uma oportunidade de negócio de acordo com as variáveis das influências demográficas, tá? E aqui vai quase finalizando, tá? Fala um pouquinho dos nossos clientes, né? Eles podem ser o mercado B2B ou B2C, a gente está falando agora aqui especificamente do ambiente interno de uma empresa, tá? Então, quando eu olho para o meu cliente dentro da minha empresa, eu tenho clientes B2B, ou eu vendo para um lojista que vai vender para um consumidor, se eu sou um atacadista ou distribuidor, aí eu vou ter que ter um relacionamento com ele, e quando eu vendo B2B, a minha principal preocupação para pôr no ponto de venda é fazer com que aquele ponto de venda com o qual estou trabalhando tenha uma boa margem de lucro trabalhando com o meu produto. Ninguém vai comprar um produto para revender se não tiver boa margem de lucro. Ninguém vai comprar um produto para revender se não tiver uma boa assistência técnica. Ninguém vai comprar um produto para revender se não tiver um bom parcelamento para aquele que precisa de uma linha de crédito. Tá? Então, quando eu olho para os meus clientes, consumidores B2B, eu olho de uma maneira. Se eu olho para o B2C, então eu estou vendendo para o público externo, o que eu vou fazer? Campanha, né? Que chama-se sellout, campanhas para que as pessoas vá comprar aquilo no ponto de venda. Promoções,
eu tenho que ter conhecimento desse mercado, o melhor preço para esse consumidor, qual é a principal demanda dele, o que, que ele busca, o que, que ele quer, né? São dados psicográficos de comportamento de compra e de consumo, tá? Então, o relacionamento com os clientes é muito importante. Existe uma ferramenta que eu vou citar no final, que são 5 forças de Porter. Vou avançar aqui. Posso ter ainda concorrentes diretos ou indiretos. Concorrente direto está claramente, ele disputa o mesmo mercado com o mesmo tipo de produto. Um exemplo bem simples aqui, Burger King e McDonald's, Pizza Hut, Domino's Pizza, tá? Então, eu vou espelhar ações, vou verificar o que ele tem feito, vou ver se eu consigo ali uma melhor participação relativa de mercado, que é o market share, em função do quê? Ajuste de preço, melhor campanha, campanha mais agressiva, presença digital, buscar novos públicos, né? Diferenciação, promoção, brinde. Então, tem 1001 maneiras, né? E aí tem as outras questões, concorrentes indiretos, tá? Concorrentes indiretos, que são, muitas vezes, aqui também, olhando um pouquinho, concorrentes diretos e indiretos, desculpa, vou voltar novamente, o McDonald's vende hambúrguer, a Pizza Hut vende pizza, mas eles são concorrentes indiretos, tá? O Burger King com o McDonald's é concorrente direto, né? Eles vendem o mesmo produto. Aqui não, eles vendem alimentos, mas alimentos fast food. Então, alimentos fast food completamente distintos são concorrentes indiretos. Se de repente tem uma promoção numa dessas duas empresas, né? Eu estou ilustrando só, preciso ilustrar com o nome das empresas, não tenho afinidade nem por uma nem por outra, nem assim, eu sou neutro em relação a elas quando estou dando aula, mas você tem ali, se alguém está fazendo uma excelente promoção de pizza, quem precisa de um fast food, uma comida rápida, de repente derruba as vendas de das duas redes de lanchonete. E o Burger King pensa que é o McDonald's, McDonald's pensa que é o Burger King, se tiver uma visão míope. Mas como são profissionais do mais alto gabarito que podem trabalhar nessas empresas, é elite profissional, uma empresa dessa não contrata um profissional com baixa formação, ele vai falar, peraí, vou olhar o concorrente direto. Ah, é uma campanha que a Hut, a Domino's fez, tá? E vice-versa também. Ainda olhando novamente concorrente direto e indireto, já meio que extrapolando, você trabalha no mercado de brinquedos, tá? Produtos voltados para crianças ou infanto-juvenil, você muitas vezes não percebe, poxa, em fevereiro minhas vendas caíram, em agosto minhas vendas caíram, será que entrou um novo fabricante? Não, é um período que muitas vezes boa parte do público está comprando materiais escolares para essas crianças, né? E as famílias têm um limite para usar seus recursos financeiros. Então, concorrentes indiretos mais distantes ainda impactam, tá? Olha, mas exemplo muito simples, quem vende a calculadora, a máquina digital, o relógio de pulso, teve uma queda enorme no início, quando entraram os smartphones, tá? Porque as pessoas com pouco recurso financeiro compravam o smartphone e já não queria mais saber de relógio, nem de nada. Mas você sabe que, com o passar do tempo, o smartphone é um equipamento que incorpora, né, ele converge vários modelos de mídia, vários formatos de mídia, mas, todavia, quem quer uma câmera de altíssima precisão com recursos de profissionais vai comprar uma câmera, né? Quem quer um acessório para expressar sua personalidade, para poder um acessório, né, que expressa o estilo da pessoa, continua comprando o relógio. Mas, de início, ele impacta diretamente esse mercado. Então, esses concorrentes diretos mais distantes, a gente precisa dar uma olhadinha no que está entrando no meu mercado, que está impactando aí, né? Dando mais uma avançadinha, fornecedores, tá? Impactam bastante também. E ali está no microambiente, tá? Microambiente externo, ambiente que chamamos de ambiente mercadológico. Então, poxa, será que eu trabalho com matéria-prima? Será que eu não encontro matéria-prima mais barata, né? Trabalho com importado, vou trabalhar com produto nacional, eu vou trabalhar com componentes eletrônicos, preciso ou não ter estoque desse produto? Lembra que nós falamos lá no começo, dei um gancho? Trabalho com algumas matérias-primas que são importadas, como a farinha, preciso ou não ter um maior estoque, embora seja perecível, mas eu posso ter um estoque meio que regulador. Isso é que você vai olhar para os seus fornecedores, tá? A gente fala de força dos fornecedores. Já quase que concluindo nossa aula complementar, agências reguladoras, Receita Federal, uma agência reguladora governamental. Então, se você vai importar um produto, por exemplo, chegou na aduana, muitas vezes você importa de um país em que aquele país não dedetizou os pallets. Pallets é aquela plaquinha de madeira onde você assenta seu produto, tá? E o seu produto fica retido, porque ele tem que passar por uma higienização. Eu vivenciei isso na prática no ramo de representação comercial, tá? Então, você tem algumas questões que estão muito bem orientados. Se você é marinheiro de primeira viagem e não estudou, você vai fazer uma importação, chega lá, fica retido, você tem um custo extra porque não sabia. Então, tem alguns detalhes, por exemplo, vou trabalhar ali com oxímetro. Oxímetro que é uma coisa que está todo mundo aí trabalhando, vendendo. Eu quero comprar importado que eu achei baratinho. Chegou aqui, bateu na Anvisa, não passa. A Anvisa tem que
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela tem que testar e ver que esse equipamento ele funciona, como medidor de pressão ou medicamento. Aí a pessoa fica com a importação parada lá, e o produto ele vai ficando obsoleto. E quando libera, consegue liberar todos os trâmites, já era, você já perdeu o boom do mercado. Então, saber que determinados produtos, eles passam por um órgão que vai validar pela segurança da população. A Anatel é a mesma coisa, um smartphone, um smartwatch tem que passar pela Anatel. No comecinho, as pessoas queriam importar smartwatch, né? Para trazer regularmente, legalmente, para poder vender sem ser descaminho, tem que passar pela Anatel. Ou então é um descaminho, não passa pela Anatel, né? E acaba de uma forma ou de outra sendo equipamento que coloca em risco as pessoas, o que não funciona direito, porque a frequência dele é incompatível com algumas frequências essenciais no país, tá? Isso é TESB, né? Emissão de poluentes, e Metro, que certifica brinquedos. Então, agências reguladoras são muito importantes. Está dentro do ambiente de microambiente, você tem que ter conhecimento delas, tá? E, por fim, último, uma ferramenta do ambiente mercadológico são as 5 forças de Porter. Você olha, é rivalidade entre concorrentes, é a sua empresa, né, disputando espaço de mercado, ameaça dos produtos substitutos, então sempre à frente dando uma olhada, como nós já falamos, né, no produto substituto seu, pode ser um produto substituto que não é necessariamente dessa área, né? As máquinas fotográficas perderam o mercado para digital, e quem fabricava filme, pum, né? O que eu vou fazer com filme se eu fabrico filme? Calculadorazinha básica de bolso que todo mundo usava, né? Não tem necessidade, você está usando ali um smartphone, né? Câmera básica, você está usando um smartphone, cronógrafo no smartphone, né? Então, enfim, o smartphone hoje, ele impactou muitos mercados e pode acontecer com outros mercados, sim, né? Principalmente, está em prática já, em determinado momento não poderá mais ser fabricado veículo a combustão, e que eu faço com tudo que envolve manutenção, fornecimento, obviamente vai levar muitos e muitos anos para que isso caia, mas o impacto inicial já pega algumas pessoas aí meio desprevenidas, né? Poder de barganha dos clientes, hoje em dia os clientes são muito informados, então ele pode chegar lá e falar, olha, encontrei mais barato, com parcelamento maior, então você percebe que são elementos básicos, né? Preço, parcelamento, né? E velocidade de entrega. Ameaças de novos entrantes dos mais diversos segmentos e setores e poder de barganha dos fornecedores. Você não ficar na mão de um único fornecedor, por quê? De repente ele tem uma demanda maior por um player que possa pagar ele à vista e de repente, hipoteticamente, você paga parcelado. Se ele tem que converter esse parcelamento aí em fluxo de caixa por meio da aceleração de duplicata, ele tem um menor lucro, ele vai acabar optando por fornecer para aquele que paga à vista, né? Então, são umas pequenas questões que acontecem na prática de mercado, então você não pode ficar na mão de um, tá? Então, foi nossa aula complementar essa, agradeço vocês, espero que você tenha gostado e que seja útil, e foi rápida, falei rápido para que não se alongasse, que se eu falasse tranquilamente, como se estivesse falando de uma sala presencial, ela teria 3 vezes mais tempo, você não teria assistido, tá? Chegaram novos materiais, te desejo muito bons estudos, parabéns por estar estudando, né, por ter escolhido a universidade, e espero que traga aí transformação positiva e bacana na sua vida, tá bem? Um abraço, se você é aluno meu, a gente se encontra aí numa aula ao vivo, você pode tirar dúvida em relação ao de sistemas, ou essa estando postada na disciplina de outro professor, você com certeza pode tirar dúvida com ele, que ele tem competência, ou até mais competência do que eu para poder tratar, tá? Um grande abraço aí, e até a próxima!